Ativei. Bom dia a todos, todas e todes. Bem-vindo à nossa última aula do curso. Eu queria continuar dando essa aula porque esse curso é muito bom. Eu sou suspeita de falar dele, né, porque é um curso básico da minha teoria de pesquisa. Eu, além de estudar essas estruturas, eu estudo ainda outras propriedades dessas estruturas, como... Gente, só um minuto. Voltamos. Desculpem por isso. Bom, então, e aí eu estudo outras propriedades dessas estruturas de tranças e enlaçamentos, que é ordenar esse tipo de conjunto, esse tipo de grupo. Além das consequências para as teorias de teoria combinatória de grupos, ou fora da teoria combinatória, mas outras especificações da topologia algébrica e da álgebra, como estudar anéis de grupos, características, propriedades de anéis de grupos, que a teoria de ordenação de tranças ela oferece. A gente tem outras aplicações, como a gente conversou, né? Não só na matemática, mas em outras áreas. Então, inclusive, não sei se vocês viram, mas hoje, exatamente hoje, saiu uma reportagem na Isto É, sobre a importância da computação quântica, né? Então, como a gente falou da aula passada, que é exatamente a teoria da memória, né, do computador quântico, é a teoria de emaranhamento quântico, que vem da teoria de tranças e enlaçamentos de intervalos da matemática. Então, dá uma olhada hoje dá uma googada aí na Isto É de hoje, falando o quão promissor vai ser a computação quântica. Então, e aí, falando um pouquinho só para outra aplicação, né, uma aplicação mais teórica da matemática, é sobre ordenar esse grupo, né? A gente pensa em ordem, né, no sentido de uma ordem linear e estrita, dentro de um conjunto, e faz sentido a gente pensar em ordem, faz sentido na nossa cabeça, mais simples, né, mais palpável, pensar em ordem de um conjunto, por exemplo, dos inteiros. O 1 é menor que o 2 é menor que o 3 é menor que o 4, a gente sabe, né? A gente já aprendeu. Mas quando você pega um grupo, um conjunto, ao qual seus elementos são totalmente algébricos, são totalmente geométricos, ou seja, são desenhos, então parece no mínimo curioso, né? Você pegar dois desenhos e decidir qual desenho é maior que o outro. Essa teoria, ela tem muito a ver por trás com a teoria de grupos livres, que inclusive eu tenho alunos daqui do grupo de pesquisa estudando esse tópico específico. Você consegue ordenar... Por que eu falo de teoria dos grupos livres? Porque os grupos livres são exemplos de grupos mais abstratos, não comutativos, onde a ordem mais simples que a gente tem, que a gente conhece no dia a dia da gente, ele está inserido lá. Então, todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, da ordem do dicionário. A gente não só ouviu falar, como quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário, a gente sabe como procurar por causa dessa ordem. Se você vai procurar, sei lá, cachorro,
você sabe que ele vem antes da palavra coisas, porque o C é o mesmo primeiro, mas a próxima letra do cachorro é o A, que vem antes do O do coisas. Então, vocês sabem que está antes do co, né? Então, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está pegando uma palavra e está comparando letra a letra de uma a outra. Então, uma palavra vai ser menor, vai vir antes da outra, né? A partir do momento que eu vou primeiro na primeira letra. Então, por exemplo, vou ordenar, quero saber qual palavra que vem antes, amor ou dor? Qual palavra que vem antes no dicionário? Alguém para me responder? Pode ser no chat, pode ser no microfone. Muito bem, Carlos, amor. Por quê? Porque o A vem antes do D, não é isso? Então, no dicionário, a gente vai procurar o A antes, porque a gente sabe que ele a letra A no alfabeto, na ordem do alfabeto, né? A gente tem uma ordem de cada letra, e a partir dessa ordem de cada letra, a gente vai comparar as palavras que são conjuntos de letras, né? Beleza. Então, essa ordem do dicionário, na verdade, ela é da matemática, ela é provada formalmente na matemática. O ano passado, no EMAL, né, no evento aqui do Departamento de Matemática da UFAL de Arapiraca, eu, inclusive, apresentei uma palestra sobre isso, que a ordem do dicionário, na verdade, é da matemática, e ela é conhecida formalmente, gente, como ordem lexicográfica. E, na teoria de grupos livres, ela também pode ser conhecida como ordem de Magnus, em homenagem ao matemático Magnus, que descreveu formalmente a ordem do dicionário, tá? Então, ordem lexicográfica ou ordem de Magnus é a ordem do dicionário e que ela é formalizada na matemática via teoria de grupos livres, tá? Bom, e por que eu estou falando isso? A gente já viu que a ordem do dicionário só discutindo algumas palavrinhas, a gente já entendeu, porque a gente já aprendeu, né, desde pequenininho, a procurar no dicionário uma palavra, e essa vai ser a ideia matemática disso. Ora, quando a gente, por exemplo, escreve uma trança como produto finito, né, das tranças de arte, deixa eu só um minutinho aqui, gente. Vou colocar para não bloquear a minha tela, senão cai. Obrigada. Bom, então vocês estão vendo aí que foi o último teorema da aula passada, né, do nosso curso, sobre a apresentação finitamente gerada do grupo de trança de arte. E a gente viu que ela tem um conjunto finito de geradores, esse grupo tem um conjunto finito de geradores, que são sigma 1, sigma 2 até sigma n menos 1, que são geometricamente aquelas tranças geométricas elementares que nós definimos. Essa daqui, ó, que está aparecendo para a gente, que inclusive a gente discutiu que ela que tem aquele, na representação planificada, ela tem o formato de cromossomo, né? Então, essa trancinha aqui, ela vai gerar qualquer trança dentro do grupo de tranças no disco, né? E como assim, professora? Lembra que a gente pegava a ideia geométrica da trança, separava, escolhia planos intermediários para separar cada cruzamento dessa trança, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui um cruzamento, aqui outro, separando né, por planos intermediários. E cada plano intermediário, a gente via que a gente tinha um cruzamento entre um fio e o seu fio sucessor, ou um cruzamento por baixo, que a gente chamava, o primeiro fio cruzando por baixo, que a gente chamava de sigma i,
ou se ele começava cruzando por cima, a gente chamava de sigma i a menos 1, que era de fato seu inverso, né? Então, escrever uma trança nesses cruzamentos, que agora a gente consegue representar essa geometria desses cruzamentos como sigma i, e denotar a concatenação de tranças com aquele produto, a gente consegue escrever uma trança como produto desse sigma i. Ou seja, escrevi uma determinada trança como uma palavra onde cada letrinha vai ser representada por algum sigma i, né? Que a gente até colocou aqui formalmente uma palavra trança geral, né? A trança, o grupo das tranças não é um grupo livre, mas existem subgrupos dentro do grupo de tranças que são livres e, portanto, tem a ordem do dicionário lá dentro, como eu estava conversando com vocês. Então, é uma estrutura geométrica que eu consigo já, pelo menos em subgrupos ali dentro desse grupo de tranças, eu consigo já colocar a ordem do dicionário lá dentro, ou seja, eu consigo comparar se uma trança é menor que a outra, mesmo que esses elementos sejam totalmente geométricos. Mas note que eu preciso da álgebra juntinha da teoria para a gente conseguir escrever isso, tá? Bom, não vou falar muito de ordem, porque senão eu nunca vou terminar esse curso, porque sempre tem uma coisa legal para a gente falar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do que eu prometi para vocês, que é a introdução à teoria de enlaçamentos de intervalos. Quando vocês vão para as referências do texto, né, vocês vão encontrar, até no livro do Murasugi, que eu deixei a referência para vocês não vão encontrar a tradução de enlaçamentos de intervalos lá, que enlaçamentos de intervalos é string links, tá? Então, são fios, string são fios, né? A tradução é fio, que vem de links. Lembra que tranças, enlaçamentos de intervalos, eles são casos particulares da teoria de nós e links, tá? Então, por isso essa anotação. Mas vocês não vão encontrar especificamente string links lá, porque, para começar, string links são enlaçamentos de intervalos cuja permutação induzida nesses fios, pensa numa trança que não vai ser trança porque não vai satisfazer uma condição, mas ela é bem parecida com uma trança, tá? Mas ela vai continuar induzindo permutação. O string link em si, ele vai ser especificamente um enlaçamento de intervalo cuja permutação induzida por aqueles fios vai ser a identidade, tá? E aí, as teorias que se tem nas referências são, quando fala de enlaçamento de intervalo, você encontra a maioria das coisas desses string links, desses enlaçamentos de intervalos puros, ou seja, que induz permutação e identidade, igual a trancinha pura lá que a gente definiu. A noção específica, formalizada, de enlaçamentos de intervalos generalizados, ou seja, de estruturas que são parecidas com tranças que não são, mas que induzem também permutação diferente da permutação trivial em seus fios, foi formalizado num artigo de 2019, feito por mim, que inclusive é aquele artigo que eu falei para vocês, que foi citado por conta de teorias de computação quântica, de topologia quântica, que o artigo foi citado na Nature. Então, na verdade, string links já havia, né? Mas para enlaçamentos de intervalo generalizado, os que eu chamei de generalized string links, na teoria, né, formalizada, eu tive esse cuidado por quê? Porque quando vocês vão entrar até no livro do próprio Murasugi, quando vocês vão procurar a teoria de enlaçamentos de intervalos generalizados, ele não usa esse termo, ele usa tranças em homotopia. Mas eu me incomodo muito com essa notação, com esse nome. Por quê? Porque se você não tem um amadurecimento na área de teoria de tranças e enlaçamentos de intervalo,
você vai pensar numa trança em homotopia numa trança. E você não pode, porque trança em homotopia não é uma trança. Então, se não é uma trança, não vamos chamar de trança, porque se eu não tenho o amadurecimento suficiente para entender a teoria, eu posso me confundir e achar que toda trança em homotopia é uma trança, tá? Então, quando a gente pensar em trança, quando eu falar para vocês, peguem uma trança, vocês estão pensando em toda a teoria que a gente discutiu nos 3 dias passados, que eu estou usando trança, a estrutura geométrica do conjunto de tranças com a relação de equivalência de isotopia. Quando eu falar de enlaçamento de intervalos, que é... Não vou falar que está errado, pelo amor de Deus, mas é uma coisa que pode trazer confusão para a gente que está estudando. Quando eu falar então, de tranças homotópicas, não vou falar mais trança. Vou falar ou de enlaçamento de intervalo, para quando induz permutação e identidade, ou enlaçamento de intervalo generalizado, quando induz qualquer permutação, tá? Então, tá tudo bem até aqui? Quando eu falar de enlaçamento de intervalo, eu não estou usando relação de equivalência de isotopia. A gente vai ver aqui que a gente vai usar a relação de equivalência de homotopia, tá? Isotopias ambientes, isotopia da trança, ela é um caso particular de homotopia, mas nem toda homotopia é uma isotopia. Então, a gente vai ficar tomando cuidado no que a gente vai falar. Então, quando eu falar para vocês, pensem numa trança, vocês estão pegando a estrutura, a definição daquela trança lá no cilindro, que está saindo de um único ponto no plano inicial, chegando num único ponto no plano final, onde ele não intersecta nenhum outro fio e nem ele mesmo. Isso é uma trança. E quando eu for deformar tranças, eu vou usar isotopia. Eu vou usar aquela sequência finita de movimentos elementares e seus inversos, onde aqueles movimentos elementares era esticar um pouquinho para frente a trança, um fio da trança, ou todos os fios, ou contrair, retrair para trás, né? Os fios da trança, caso eu queira. Então, note que esticar ou retrair esse fio para frente e para trás, eu não subo o fio da trança, porque a gente tem que a isotopia é uma sequência finita de elementos, de movimentos elementares ou seus inversos, né, seus inversos, de tal forma que em cada passo eu não posso deixar que a minha trança resultante de um movimento elementar que eu fiz, ela deixe de ser trança, ou seja, ela tem sempre que não ter interseção, os fios não, eles são mutuamente disjuntos, e um fio não pode subir, ou seja, não pode também ter autointerseção, tá? Então, vamos lá, de novo. Quando eu falar pense em trança, estou pensando na trança e em isotopia para essas deformações. Quando eu falar de enlaçamento de intervalos, eu vou falar de enlaçamento de intervalo ou enlaçamento de intervalo generalizado com outra relação de equivalência mais geral, que é a homotopia, tá? Então, por que a gente está estudando tudo isso? Já dei o spoiler para vocês que ambas essas teorias, elas têm motivações, elas têm aplicações, né? Mas é uma coisa que eu queria que faz sentido desde o começo, desde quando a teoria de tranças, em 1925, protagoniza sua própria história, de ter sua própria teoria, e não só ser um caso particular da teoria de nós e links, tá? Apesar de muita coisa vir de lá, como a Mila observou numa das aulas, né? O Artin, nesse próprio artigo de 1925, ele já falava assim, ó, gente, dei para vocês aqui essa apresentação finitamente gerada de um conjunto finito de geradores e um conjunto finito de relações para esse grupo, tá? Bom,
E se eu fazer o seguinte, ao invés de eu pensar na estrutura de tranças, se eu pensar naquelas 3 condições de trança, eu remover uma delas, será que vai acontecer alguma coisa diferente? E especificamente, o Artin estava perguntando do terceiro item. Então, essa daqui é a definição de tranças que a gente tinha lá atrás. E eu coloquei aqui numa cor diferente para destaque, que é exatamente o item 3i da definição de tranças. O Artin fala assim, gente, e se eu remover essa daí? Qual que era essa terceira condição? Era a condição do fio estar sempre descendo, tá? De não ter mais de um ponto intersectado entre um fio e o plano intermediário de cartesiano T lá dentro, tá? Então, o Artin falou assim, remove essa condição. Pega uma estrutura, um cilindro, escolhe N pontos no plano, fixados no plano superior e no inferior, pega os mesmos projetados ortogonalmente no plano inferior. Vai sair para cada ponto no plano superior, vai sair um fio, ele vai chegar num único ponto lá embaixo, ou seja, eu tenho uma relação bionívoca entre os fios, né, e me induz uma permutação ainda nos fios dessa estrutura. Os fios vão continuar sendo mutuamente disjuntos, tá? Ou seja, não posso ter interseção de fios diferentes, mas eu vou jogar agora fora a condição de que um fio não possa ter autointerseção. Ou seja, para ele ter autointerseção, deixa eu pegar aqui, ele vai ter que subir em algum momento para cruzar ele mesmo, porque ele obrigatoriamente tem que chegar no ponto final, né? Em algum ponto final dos pontos fixados no plano final do cilindro, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui, que a gente já tinha visto que não era um exemplo de trança. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe 2, quando eu defini tranças para vocês, eu dei um exemplo do que era uma trança, né? Essa daqui. Aí, ó, note na condição 3i da trança, cada plano intermediário do meu cilindro, né? Todos os fios intersectam esse plano intermediário uma única vez, ó. O fio rosinha só tem um ponto de interseção, o fio laranjinha só tem um ponto de interseção, e o fio verdinho só tem um ponto de interseção, tá? Então, isso é uma trança. Aí eu tinha levado para vocês um exemplo e falei, ó, esse aqui não é um exemplo de trança, tá? Por quê? Porque, por exemplo, esse fio rosa, se eu não me engano, foi o Seba que na aula observou. Depois o Pedro escreveu nas falas aí que, porque eu perguntei por que isso não era uma trança, e vocês falaram que não estava satisfazendo a terceira condição de que num tempo t0 do intervalo 0,1, certo? Quando eu considero esse plano intermediário no cilindro de cartesiano, esse tempo, né? Esse fio cor-de-rosa, ele tem mais de uma interseção com esse plano intermediário. Ah, contei todos? Não importa. Se tiver mais de um, já não, tá? Então, para ser trança, terceiro item, cada plano intermediário do cilindro, a interseção de cada plano intermediário com um fio tem que ser só um ponto de interseção, para essa trança estar sempre descendo, tá? Então, esse aqui já era um exemplo de uma coisa que não era trança e que eu falei para vocês que mais tarde a gente ia ver que era um enlaçamento de intervalo. Então, voltando lá. Parece que não, mas a gente falou coisa pra caramba, né? Eu vou remover. Eu não, né?
o Artin me perguntou lá no próprio artigo dele, que ele formaliza a estrutura de grupo e dá o teorema da apresentação e de representação de tranças. Não falei muito do teorema da representação, porque não era o objetivo do estudo tanto geométrico quanto de topologia algébrica da formalização da estrutura do grupo de tranças, então era mais interessante para a gente nesse primeiro curso, a gente estudar o teorema da apresentação. Até ele costuma ser mais comum na minha pesquisa, tá? Bom, questões deixadas por arte. Então, vamos lá. Considera a definição de tranças com o item 3i removido. Então, agora, eu vou deixar que os meus fios se auto-intersectem. Ou seja, eu vou permitir que os fios, que um dado fio tenha auto-interseção. Ele não pode intersectar outros fios. O item 2i de tranças, ele permanece, tá? Os fios da trança são mutuamente, os fios da estrutura são mutuamente disjuntos. Então, eu só vou permitir que em cada plano intermediário do meu cilindro, quando vai ter algum, pode ter, pode não ter também, pode ter algum fio que tenha mais de uma interseção, um ponto de interseção com esse plano intermediário. E aí a gente vai ter aquele exemplo de tranças. E aí, o Artin falou assim, bom, isso já não é uma trança, porque eu removi o item 3 da definição de trança. Eu vou chamar, então, isso daí de enlaçamento de intervalo generalizado, tá? Que pode ter permutação induzida trivialmente ou não, tá? Então, eu já vou usar o termo enlaçamento de intervalo generalizado. Bom, como eu não preciso desse cuidado agora do item 3i, né? Do fio, então eu estou dando a liberdade de o fio subir em algum momento, se ele quiser, ou um ou todos, tá? Então, eu não preciso, talvez, da isotopia aqui. O que era a isotopia? Era aquela deformação que, em cada passo da deformação, eu não podia, por exemplo, subir o fio. Mas agora eu posso. Eu não posso intersectar um fio com o outro. Mas subir o fio na deformação eu posso. Ou seja, vocês conseguem compreender que a homotopia é uma deformação mais fraca? Porque eu não estou dando tanto cuidado para ela. Vocês conseguem entender isso? A diferença entre a isotopia e a homotopia. Né? A isotopia eu só podia pegar um movimento e esticar para frente ou retrair para trás, certo? Aqui não. Aqui eu posso pegar um fio na deformação e subir ele. Que não é trança mesmo, tá? Já é um enlaçamento de intervalo. Então, olha só. Quando eu considerar esse conjunto dos enlaçamentos de intervalos generalizados, e essa relação que eu já não vou chamar mais de isotopia, porque ela é mais fraca, eu vou chamar ela de homotopia, aí o Artin pergunta, essa relação está bem definida? Esse conjunto desses enlaçamentos de intervalo, com essa nova relação, vai ainda ter uma estrutura de grupo? Ou seja, com a operação concatenação, a operação é a mesma da trança. Como que eu pego? Para fazer o produto de dois enlaçamentos de intervalo. Vou pegar o primeiro cilindro de enlaçamento de intervalo e vou colar o plano inferior do primeiro no plano superior do segundo. Então, vou continuar com a deformação, com a concatenação como produto. Aí o Artin pergunta, se você pegar esse conjunto quociente dos enlaçamentos de intervalos generalizados, qual a relação de homotopia, caso ela esteja bem definida? Se você pegar e munir esse conjunto quociente com a operação concatenação, isso daí vai me dar uma estrutura de grupo? Eu vou conseguir uma apresentação finitamente gerada para isso? Se sim, quem é? Essa estrutura, esses enlaçamentos de intervalo, tem alguma relação com o grupo de tranças? Porque vocês concordam comigo que isso é
quase uma trança. Por que que é quase? Porque pode ter fios ali que estão subindo e aí já deixa de ser trança. Ok. Então, o Art, em 1925, fez essa pergunta. Lembrem-se que em 1925 esse artigo ele era escrito em alemão, por causa que era a língua mater, né, do Art. E não tinha Google Tradutor, não tinha internet, olha só, não tinha, né, tudo isso para chegar para o mundo de maneira muito rápida, como chega as coisas hoje. Então, esse artigo ele foi traduzido para o inglês em 1946, 47, que até falei para vocês que foi quando, de fato, pouco tempo depois, coincidências ou não, que não é coincidência, estou sendo sarcástica, descobre-se a dupla hélice do DNA. E até os cientistas, né, por trás dessa descoberta, eles ganham, inclusive, o prêmio Nobel. Ok. Então, todas essas perguntas foram respondidas mais de 30 anos depois, em 1974, com um artigo da Goldsmith, que chama Tranças em Homotopias. Porque lá o Artin já falava assim, e essas tranças em homotopia? Só que eu não quero que vocês chamem isso de trança, porque não é trança, tá? E não quero que vocês usem o termo trança em homotopia, que agora a gente já tem a definição formalizada até para grupos de tranças em superfícies, que não foi o objetivo desse curso, tá? Só para vocês saberem, quando a gente considera o cilindro, onde ao invés da base do cilindro ser o disco, né, a trança está no disco, a gente considerar uma superfície orientável ou não, a gente vai ter uma trança uma trança em superfícies, que a gente chama, e vai ter um monte de tranças lá novas, que não tem no disco, que tem lá, tá? Quem sabe um objetivo aí para um outro próximo curso. Então, ela chama esse artigo de tranças em homotopia, como ele usa o termo lá no artigo dele, uma resposta para as questões de arte, tá? Então, em 1974, ela fala, querido, resposta é sim, que é uma relação de equivalência de homotopia, sim, que munido, que o conjunto quociente desses enlaçamentos de intervalos generalizados por homotopia, munido com a concatenação, vai ser um grupo também, e a gente consegue uma apresentação finitamente gerada, um pouquinho diferente dado o grupo de tranças no disco. Temos, sim, uma relação entre o grupo de enlaçamentos de intervalos e o grupo de tranças. Na verdade, ela mostra que o grupo de enlaçamentos de intervalos no disco vai ser isomorfo ao grupo quociente entre o grupo de tranças por um subgrupo especial lá que a gente vai ver ele, tá? E ofereceu, ela achou, ela encontrou essa apresentação finitamente gerada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma formalizada aqui nessa teoria. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, não vou fazer com tanto detalhe quanto no outro, na versão da trança, mas qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo. E vocês já têm as referências no Google Classroom, né? Lá está mais detalhado. Eu queria saber se até aqui vocês têm alguma dúvida. Pedro, já deu uma luz na sua cabeça dessas diferenças entre tranças e enlaçamentos? Porque você falou que estava com dúvidas para mim, mas a gente não teve tempo ainda de conversar sobre essas dúvidas, tá? Inclusive, você pode propor elas depois no final, tá? Então, vamos lá, gente. Então, eu vou pegar aquela construção, eu vou pegar um disco, né? Vou escolher N pontos fixados nesse interior desse disco,
Vou considerar esse disco cartesiano 0,1, vai me dar um cilindro, né? E aí eu vou pegar esses N pontos que eu fixei, que eu escolhi arbitrariamente e fixei, vou projetar ortogonalmente no plano inferior desse cilindro, vou ter esses N pontos de novo, e vou falar, gente, eu vou denotar um enlaçamento de intervalo, agora, generalizado. Eu vou pegar o beta, como a gente estava usando lá na trança, mas eu vou botar um chapéuzinho. Depois a gente vai ver por que o chapéuzinho, mas só para vocês saberem que o beta vai ser uma trança e o beta chapéu vai ser um enlaçamento de intervalo generalizado, que não é uma trança. Beleza até aqui? Bom, o enlaçamento de intervalo, ele vai ser também uma estrutura com N coordenadas, tá? Beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta N chapéu, dentro desse cilindro, satisfazendo condições. Quais são as condições? Que cada fio está saindo de um único ponto no plano superior desse cilindro e chegando num único ponto no plano inferior desse cilindro, tá? O segundo item é que os fios beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, beta N chapéu são mutuamente disjuntos, ou seja, eles não têm interseção. Como eu estou no cilindro, eu posso visualizar, como eu tenho mergulhado no R3, esse cilindro, eu posso visualizar esses cruzamentos, né, não sendo interseções, sendo claro eu pensar num cruzamento onde um fio passa por cima ou passa por baixo de outro fio. E a minha cadeira continua deitando e eu fico descendo e levantando no vídeo. Mas, bom, então, mutuamente disjuntos. E só. Dentro desse cilindro, depois que os fios já começaram, se você quiser, desde que sejam mutuamente disjuntos, caso você queira pegar um fio ou todos e subir, ou seja, em cada plano intermediário desse cilindro ter mais de um ponto de interseção entre o fio que você escolheu subir e esse plano intermediário, tá tudo bem, tá? Então, essa estrutura aqui, que a gente viu que não é uma trança, tá? Ela é chamada de enlaçamento de intervalo, tá? No nosso caso aqui, ela já é um enlaçamento de intervalo generalizado, porque a permutação induzida por beta chapéu aqui, que tem N fios, né? Vai ser, ó, o fio 1 está sendo levado no fio 2. O fio 2 está sendo levado no fio N. O fio N... 1 no 2... Eita, peraí que eu errei aqui a permutação. Deixa eu apagar tudo. Ó, então, a permutação induzida... Eita, eu chamei de alfa chapéu, né? Nesse alfa chapéu, o 1 está indo no 2, né? Eita, é o contrário, Juliana. O 1 está indo no 2. O N está indo no 1, né? A gente tem até N, certo? E o N está indo... O N está indo no 1. O 1, peraí, gente. Eita. O 1 está indo no 2 e o 2 está indo no N. Pronto, agora a gente tem, tá bom? Então, a gente não sabe o que está acontecendo com os outros fios. Agora tá certo. Essa permutação aí, ela já é diferente da permutação identidade. Qual é a permutação identidade? Que leva o fio 1 no fio 1, o 2 o ponto 2 no ponto 2, o 3 no 3 e assim por diante. Aqui a gente já tem pontos distintos, levando em outros que não sejam eles mesmos, tá? Então, já é uma permutação não trivial. Então, isso aqui já é um enlaçamento de intervalo generalizado. Quando eu falar só enlaçamento de intervalo, eu estou usando o termo puro, tá?
Então, aqui eu preciso consertar e colocar generalizado. Depois eu conserto e mando para vocês, tá? Beleza. Bom, então, e aí, beleza, a gente sabe agora o que é um enlaçamento de intervalo, tá? Bom, vamos olhar na estrutura, claro que eu estou pegando esse exemplo que eu dei, mas eu podia pegar outros exemplos, tá? Olha para o fio que tem uma subidinha, que tem alta interseção. Vocês concordam comigo que é esse fio rosa, tá? Por isso que eu joguei ele do lado aí. E aí eu coloquei um pouquinho aqui, eu coloquei sombreado na alta interseção, para vocês darem um zoom nesse cruzamento, tá? Eu vou dar uma propriedade para vocês chamada de crossing change, em inglês, que significa mudança de cruzamento. Então, a homotopia, ela vai dar um poder mágico para vocês. Quando, no mesmo fio, numa autointerseção, se ela tiver, eu vou olhar para o cruzamento e o crossing change, ele fala assim para mim, tanto faz você olhar esse fio com o cruzamento por cima ou por baixo. Então, se ele tiver, é como se você tivesse o cruzamento e ele tivesse uma propriedade mágica que ele passa por trás ou por cima, tanto faz esse cruzamento, tá? Então, olhar esse cruzamento aqui, do jeito que ele tá, passando por cima, começando a passar por cima, depois ele passa por trás, é a mesma coisa de que você considerar esse cruzamento, ele primeiro passando por trás e depois por cima. Tanto faz. Por quê, gente? Porque eu estou no mesmo fio, entendeu? Para não ter fios, os fios são mutuamente disjuntos, ou seja, 2 a 2 fios diferentes, eu vou continuar falando, eu vou continuar enxergando que um fio passa por cima do outro. O crossing change é uma propriedade só que vale quando eu tiver autointerseção. Ou seja, quando eu tiver no mesmo fio uma interseção dele nele mesmo. Por isso, autointerseção. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Então, na hora de eu aplicar as deformações, eu vou poder, tanto faz, se eu quiser considerar assim ou assim, só no fio que tem autointerseção, não vai fazer uma lambança, pelo amor de Deus, que não pode. Então, eu vou ter essa propriedade que chama crossing change, tá? Bom, então a autointerseção tem essa propriedade que garante que um cruzamento por cima pode ser considerado um cruzamento por baixo, numa mesma autointerseção dada. Fios disjuntos, não, tá? No exemplo a seguir, ó, eu dei outro exemplo. Vocês concordam comigo que isso aqui é um enlaçamento de intervalo? Não, ele é puro, então eu posso falar em enlaçamento de intervalo mesmo. Por quê? Porque o fio 1 está chegando no 1 e o fio 2 está chegando no 2, tá? Vocês concordam que isso não é uma trança? Porque o fio 1 tem uma autointerseção, tá? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Esse crossing change, perdão, essa autointerseção, eu posso aplicar um movimento de crossing change nele, tá? Então, olha aqui. Aqui, o fio está começando primeiro, passar por trás dele mesmo. Estão vendo aí? Deixa eu dar um zoom. Ó, ele começa, ele sai do ponto 1. Primeiro, ele passa por trás dele. Vem aqui e passa por cima dele depois. Certo? Bom, eu falei para vocês que a propriedade de crossing change numa autointerseção, tanto faz eu considerar ele do jeito que ele está, ou considerar o cruzamento ao contrário. Então, isso aqui é equivalente. Agora eu vou colocar 2 cobrinhas nessa equivalência, para a gente não achar que é a relação de equivalência de isotopia lá de trás, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu inverter o cruzamento só na autointerseção, gente. Nota que esse fio aqui,
ele continua com o mesmo cruzamento entre ele e o fio 2. O fio 1 e o fio 2, tá? Agora, aqui eu mudei. Ó, eu saí do ponto 1, passei por cima, porque um crossing change tanto faz o cruzamento por cima ou por baixo. E mudei. Agora ele tá chegando aqui, ó, por trás, tá? Por que que a prof fez isso? Nota que esse fio 1, quando ele tá aqui, ele tá passando por trás do fio verde. Então, o que que a prof vai pegar? A prof vai pegar, agora que eu fiz essa mudança de cruzamento, eu vou pegar essa barriguinha aqui e jogar para baixo a deformação. Eu vou puxar esse fio para baixo. Vocês conseguem compreender que quando eu faço isso, eu tenho esse caso aqui, eu peguei a barriguinha que estava para cá e puxei para baixo. O que que eu consegui fazer com esse crossing change nesse exemplo? Eu consegui transformar um enlaçamento de intervalo que não é uma trança em uma o quê? Numa trança. Porque vocês percebam que o resultado final não tem nenhuma autointerseção. Só que não é lindo, não é lindo, Charme. Nossa, eu te chamar de Renata. Eu nunca te chamei de Renata na vida. Não é lindo, Charme. Agora, vocês conseguiram compreender que eu só consegui transformar um enlaçamento de intervalo numa trança na relação de homotopia? Porque eu não tenho crossing change em tranças. Porque se tiver autointerseção, porque crossing change é uma propriedade que é só em autointerseções, ou seja, interseções do fio nele mesmo. E se eu tivesse uma interseção de um fio nele mesmo, não seria uma trança. Então, por que que eu estou falando isso? Porque isso responde duas perguntas de Einstein já na nossa cabeça motivada assim. Primeira, tenho relações entre os grupos de enlaçamentos de intervalos e o grupo de tranças? Yes. Eu consegui provar que um string link... Oh, perdão. Eu tenho mania de chamar de string link, tá, gente? Por isso que eu estou me policiando de chamar de enlaçamento de intervalo. Eu consegui provar que um enlaçamento de intervalo é homotópico a uma trança. Porque, gente, o crossing change é uma propriedade da homotopia. Certo? Porque eu só vou ter chance de ter crossing change se eu tiver autointerseção em algum fio da minha estrutura. Isso eu só tenho se for um enlaçamento de intervalo e não uma trança. Beleza? Massa. Assim como em homotopia, eu pego isso aqui, essa estrutura, faço a virada. Se eu subir esse fio, professora, deixou de ser trança. Beleza, eu estou em homotopia. Eu posso subir esse fio, não posso? Mesmo que ele não tenha autointerseção, eu posso subir o fio, porque eu estou em homotopia. Tá? Então, só para a gente definir direito, quando a gente definiu a relação de homotopia, a gente definiu como sendo... Primeiro, a gente definiu a isotopia, desculpa, gente. Quando a gente definiu a isotopia para tranças lá atrás, a gente primeiro definiu o que era um movimento, e um movimento elementar e um movimento elementar inverso, que era esticar o fiozinho ou retrair o fiozinho, né? Então, para a gente definir a homotopia como uma relação que a gente vai ver que é de equivalência, né? Que é um outro sim que a Goldsmith respondeu, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um movimento. Só que ele não vai ser necessariamente um movimento elementar, né? Porque, professora, como assim? Um movimento elementar pode ser considerado... A gente vai ver uma discussão dessa já já. Então, eu falei para vocês que a deformação de homotopia
ela é uma deformação mais libertária, ela me dá mais liberdade nos fios. Porque eu não vou precisar que seja necessariamente só uma puxada para frente no fio ou uma puxadinha para trás. Eu posso subir o fio se me interessar. Posso descer, mas eu posso subir. Certo? Então, o que acontece? Eu vou definir só movimento. Não vou chamar de movimento elementar, porque movimento elementar a gente sabe que é uma esticadinha no fio. Uma retração é um movimento elementar inverso. Então, eu vou definir um movimento entre fios, dado 2 enlaçamentos de intervalos no conjunto de todos os enlaçamentos. Então, lembra, eu defini o elemento, considerei todos os enlaçamentos de intervalos generalizados agora. Esquecendo, generalizado. Tá? Eu vou pegar e vou falar assim, pegue um enlaçamento de intervalo generalizado, tá? Eu vou dizer que existe um movimento entre os fios desse enlaçamento de intervalo, como sendo qualquer deformação que não deixa de satisfazer os itens 1 e 2 da definição de enlaçamento de intervalo. Então, eu tenho que tomar cuidado para sair um único fio dos pontos iniciais e chegar num único ponto final, no cilindro, e os fios serem mutuamente disjuntos. Agora, se eu quiser subir o fio na deformação, eu posso. Tá? Aí, vocês concordam comigo que o movimento elementar é um caso particular? Que eu falei que se eu quiser subir o fio, posso. Mas se eu não subir, tudo bem. Ou seja, um movimento entre fios, ele nem sempre... desculpa. Um movimento elementar ou um movimento elementar inverso é um exemplo de movimento entre fios. Mas nem todo movimento entre fios é um movimento elementar ou um movimento elementar inverso, porque nesse movimento eu posso subir o fio, tá? O que eu estou falando para vocês por trás? Estou falando para vocês, no final das contas, que isotopia ambiente é um caso particular de homotopia, mas homotopia nem sempre é isotopia, tá? Bom, vamos lá. Definir um movimento... Eu podia ter escrito movimento livre, né, para vocês entenderem. Mas tudo bem, só movimento. Deixando claro que o da trança era movimento elementar e movimento elementar inverso. Aqui vai ser movimento, movimento inverso. Beleza? Beleza. Então, agora eu vou definir uma relação que eu vou chamar de tio... Eita! Que eu vou chamar de tio-tio. A outra era só um tio. Agora eu vou botar 2 tios para diversificar e a gente não confundir as relações. Quando eu estiver falando de isotopia, eu vou estar usando equivalência um tio só. Quando eu estiver falando de homotopia, eu vou usar 2 tios. Tudo bem até aqui, gente? E aí? Beleza. Então, eu vou falar para vocês que, dados 2 enlaçamentos de intervalos generalizados, no conjunto que eu chamei BN chapeuzinho, tudo que eu estiver falando de enlaçamento de intervalo, eu vou usar o chapeuzinho, tá? Para não confundir com a trança, ok? A gente usa sem o chapéu, porque a gente está usando as letras gregas para essas estruturas, tá? Professora, eu poderia usar sem chapéu? Poderia, mas você, como você está estudando, está começando a estudar a estrutura agora, pode ser que você pegue um beta e ache que é uma trança, e a gente não está com trança aqui, tá? Bom, eu vou falar que 2 enlaçamentos de intervalos generalizados, eles são homotópicos, são equivalentes no sentido de homotopia, não mais isotopia, se existe uma sequência finita de movimentos entre fios que transformam alfa-chapéu em beta-chapéu. E, ou seja, se eu tenho o fio subindo e uma hora ele vai ter que descer nesse movimento livre,
Eu posso usar o crossing change se eu quiser. Então, ainda aqui, eu posso definir um pouquinho melhor, que seria C e somente C, existe uma sequência finita de movimentos elementares, que é o que não sobe o fio, e movimentos com crossing change. Porque quando eu tenho crossing change, a gente viu que a gente precisa usar a propriedade mágica do cruzamento para poder transformar, por exemplo, numa trança, porque ela vai me dar uma representação mais simplificada, né? Então, existe uma sequência finita de movimentos elementares e seus e crossing changes, ou mudanças de cruzamentos. Mas eu vou deixar crossing change para vocês lembrarem que aqui é a cereja do bolo da homotopia. A isotopia, ela tem movimentos elementares só e seus inversos. Como não tem fio subindo, não tem crossing, não tem autointerseção, não tem autointerseção, não tem crossing change, tá? Então, essa liberdade da homotopia vem do crossing change quando eu tenho autointerseção, tá? E aí, gente, é muito simples, mas se vocês quiserem, eu deixei até para entregar nessa lista que eu vou deixar para vocês me entregarem valendo nota, né? Para eu entregar lá na coordenação do ICMC, com as notas de vocês, para avaliar vocês. Então, quero que vocês provem que essa relação definida acima, a tio-tio, que eu chamei de homotopia, é uma relação de equivalência. Porque se ela for uma relação de equivalência, que ela é, a Goldsmith provou, eu vou ter um conjunto quociente dos enlaçamentos de intervalos generalizados, quocientado pela relação de equivalência tio-tio, e que é a homotopia. E aí eu vou olhar, ao invés do conjunto de enlaçamentos de intervalos, elemento a elemento, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar que nem lá o de tranças por classes, onde os enlaçamentos de intervalos vão estar relacionados um com o outro, se e somente se vocês conseguiram deformar um no outro, usando uma sequência finita de movimentos elementares e crossing changes, tá bom? Ok. E aí, o lema 3, que é da Goldsmith, de 1974, vai ter um subgrupo do grupo de enlaçamentos de intervalos, tá? Bom, aqui eu já estou falando de grupo, né? Aí ela provou que o conjunto quociente dos enlaçamentos de intervalos com a relação de equivalência de homotopia, munido com a concatenação, vai ser um grupo. E esse grupo é chamado de grupo de enlaçamentos de intervalos generalizados no disco. Prazer, tá? Bom, e aí ela mostra que tem uma estrutura interessante dentro desse grupo, um subgrupo, né? O que é um subgrupo? É um subconjunto desse grupo que, herdado a operação do grupo maior, ou seja, a concatenação, ele vai ter estrutura de grupo também, tá? Ou seja, a malha associativa tem o elemento inverso e o elemento neutro. O nosso elemento neutro vai ser o enlaçamento trivial, né? Professora, mas não tem que ter autointerseção? Eu falei que tem que ter uma sequência finita de movimentos elementares e crossing changes. Número 0 de crossing changes, que me dá isotopia, é uma sequência finita também, com 0 passos no crossing change. Então, isso me mostra mais ainda que uma isotopia é um caso particular de homotopia, mas a volta não é verdadeira. Então, a isotopia de tranças é um caso particular de homotopia, mas a homotopia não é um caso particular de isotopia, tá? Se eu tiver um número 0 na sequência
de deformações. Por exemplo, se eu não tiver uma autointerseção, eu ainda posso considerar isso aí um enlaçamento de intervalo com 0 passos de crossing change, mas tem movimento elementar, né, por causa da trança. Por causa do movimento de trança de esticar e retrair, tá? Então, isotopia é um tipo de homotopia, mas homotopia eu não posso falar que é isotopia, porque se tiver um fio que tiver um autocruzamento, uma autointerseção, aí eu já tenho que aplicar o crossing change para deformar no representante mais simples possível, tá? E aí a Goldsmith mostrou que esse subgrupo aqui, o subgrupo de todos os enlaçamentos de intervalos que vocês conseguem deformar no enlaçamento trivial, que o enlaçamento trivial e a trança trivial é a mesma, tá? Vai ser um subgrupo normal do grupo de enlaçamentos de intervalos e vai ser caracterizado dessa forma aqui. Socorro, professora. É o fecho normal desse conjunto aqui, onde esse conjunto, gente, representa um comutador, né? A noção, deixa eu pegar numa notação mais bonita. Quando você tem um G, um grupo, com uma operação qualquer na álgebra, e você considera um subgrupo, por exemplo, dentro desse grupo, quando você considera esse cara aqui, ele significa subgrupo dos comutadores de H em G, tá? Ou seja, esse cara aqui, ele é gerado por todo x, y, x menos 1, y menos 1, tal que x, y está em H. Por que que chama comutador? Ô, professor, isso aí não vai dar identidade, porque eu não vou cortar o x com o x a menos 1 e o y com o y menos 1? Não, porque esses grupos, em geral, não são comutativos. E se eles não são comutativos, eu não posso ficar trocando xy com yx, a não ser que eu saiba especificamente que esse elemento comuta, que vem da relação da apresentação, né? Se tiver. Então, por exemplo, em grupos comutativos, não tem muita graça calcular o comutador dele, porque o comutador dele vai ser quem? Vai ser só o elemento neutro, porque se num grupo comutativo, qualquer dois elementos comutam, certo? Então, esse cara aqui, esse comutador, ele ia ser gerado por palavras que sempre eu ia conseguir cancelar por causa da comutatividade do grupo. Só que esse grupo aqui não é comutativo. Quando ele não for comutativo, esse cara aqui é um subgrupo dele próprio. Opa. Quando o G não é comutativo, esse cara é um subgrupo próprio do G. Então faz sentido eu procurar quem é ele, o protagonista, o protagonismo dele, tá? Então essa notação aqui vai ser o comutador desses elementos aí, onde o T1J vai ser um produto de tranças, onde os geradores são os geradores do Artin. Olha só como eu tenho enlaçamento ligado com trança também, né? Essa notação de T1J elevado a H significa um conjugado, tá? De um elemento H por T1J. Quando você tem um elemento H em algum subgrupo, onde você pega ele, um outro elemento, e ele é menos um, essa estrutura aqui, ela é conhecida como conjugado do T1J, tá? E o HN, essa notação de gerador, com esse, não sei se vocês notaram que tem esse N em cima, não é só o subgrupo gerado. Ele é um subgrupo chamado fecho normal do conjunto que está gerando ele.
no grupo grande, que é, no caso, no grupo de tranças de enlaçamentos de intervalo. E aí, qual é a diferença? Que um cara, num fecho normal, quando você pega um gerado, ele é um produto de palavras lá dentro do conjunto gerado. Quando ele for um fecho normal, ele tem que satisfazer a soma de produtos do conjunto gerado, tá? Não vou ficar entrando muito nessas condições, mas só para vocês terem uma noção. Estou finalizando, viu, gente? O lema 4, de Goldsmith também, né, que o grupo de enlaçamentos de intervalos generalizados do disco, que é o BN-Chapéu, né? Quem é o BN-Chapéu? É o conjunto quociente do conjunto dos enlaçamentos de intervalo, quocientado por homotopia, munido da operação concatenação. Ele vai ser isomorfo ao quociente do grupo de tranças de Artin com essa estrutura, esse subgrupo aqui do lema 3. Tá? Então, vai ser o conjunto o grupo das classes laterais desse quociente aqui. E isso daí, gente, é só uma formalização do que a gente já tinha observado. Nesse exemplo, por exemplo, que a gente fez a mudança, um crossing change, na única autointerseção que a gente tem nesse exemplo, e transformou esse enlaçamento de intervalo generalizado como sendo homotópico a essa trança sigma 1 a menos 2, que dá para a gente separar em cruzamentos e descobrir que isso é um sigma 1 a menos 1, esse aqui também. Então, isso aqui dá um sigma 1 a menos 2. Então, a gente chega que o alfa-chapéu é homotópico a sigma... Eita, alfa-chapéu é homotópico a sigma 1 a menos 2. Tá? Bom, isso é falar que eu pegar um elemento, um enlaçamento de intervalo generalizado do BM-chapéu e, em homotopia, eu posso chegar nele como sendo equivalente em homotopia a uma trança, tá? Bom, eu parei por aqui, tá? Mas a gente podia adicionar, vou adicionar junto com vocês, tá? Que é o teorema principal da Goldsmith. Tá acabando, viu, gente? É só esse aqui, 1974, tá? Que ela fala que o grupo de enlaçamentos de intervalos generalizados, estou usando a minha anotação já, que inclusive esse meu artigo de 2019 generaliza o resultado da Goldsmith. Em que sentido? Eu faço a generalização para grupos de tranças em superfícies, e se você considerar a superfície sendo o disco, o teorema da Goldsmith é um caso particular do meu resultado, tá? Então, é de fato a generalização fiel do resultado da Goldsmith de 74. Então, o grupo de enlaçamentos de intervalos, vamos escrever bonitinho aqui, generalizados, BN, chapéu, opa, botei o chapéu, vou botar o chapéu no B, tá? Admite a seguinte apresentação finitamente gerada, dada por. Então, o BN chapéu, ele vai ter apresentação. Os geradores vão ser as tranças do Artin. Olha que legal. Desde que eu esteja em homotopia, eu posso trabalhar com os dois. Se eu tiver em isotopia, eu só trabalho com tranças, tá? As relações que a gente viu lá da trança do Artin, vai valer. Tá? 1 i variando de 1 até n menos 2.
E aí, gente, vai mudar um pouquinho. Então, até agora é a trança é a apresentação do arte. Mas aqui vai entrar o comutador que a gente discutiu ali atrás no lema 3. Porque a Goldsmith provou, no caso do disco, que os comutadores desse tipo aí, eles são homotopicamente triviais, ou seja, eu consigo deformar na trança trivial. Então, isso daqui é igual a 1, onde o H pertence a um grupo livre, N-1. Gerado por esses próprios TJs, esse FN, tá? Onde Fn-1 é um grupo livre gerado por T1J, que é esse cara aqui, onde T1J é sigma 1, sigma 2, sigma J menos 2, sigma J menos 1 ao quadrado, J menos 2, sigma 2, sigma 1. Esse T1J, gente, ele é uma trança assim, ó, deixa eu pegar outra cor. Ele vai ser... Eita! Aí deixa eu fazer ele no lugar mais bonitinho aqui, que eu gosto desse aplicativo aqui. Deixa eu salvar isso aqui, fechar, pegar um novo. Tá dando para ver, né? Essa folha nova que eu tô pegando. É que eu vou tentar fazer ela mais bonitinha, tá, gente? Para não ficar um rabisqueiro horroroso. Não tanto, pelo menos. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Aqui. Eu vou pegar o fio. Então, vou pegar aqui. Eita! Peraí, minha gente. Aqui a minha folha, sei lá que eu fiz. Ok. Viu aqui, ó, ele não fica tremido, tá vendo? É bem bom para desenhar. Ai, desculpa. Vou melhorar o desenho, tá? Quem é essa aí mesmo, professora? É a T1J, tá? Então, só um minutinho aqui para dar uma melhoradinha. Que aqui a azul tá passando pela frente. Ela sempre passa pela frente do fio rosa. Vocês estão notando que o primeiro fio, ele tá enlaçando todo mundo? O resto tá tudo quietinho. A partir de qualquer change, eu posso ter uma trança? Pode. A aplicação do crossing change é para você, Gabriel, é para você reduzir, simplificar um enlaçamento de intervalo numa trança. Mas sempre lembrando que você, a partir do momento que você usa crossing change, você não está em isotopia. Resumindo a história, sempre que eu estou trabalhando com trança somente, trança equivalente a trança, isotopia. Enlaçamento de intervalo, trança, homotopia. Só relaciono enlaçamento de intervalo com trança em homotopia, porque senão eu não teria como falar de enlaçamento de intervalo em isotopia, porque eu não posso subir o fio.
Então, não teria autointerseção e, portanto, eu não teria crossing change, tá? Deu para entender, Gabrielzinho? Viu que eu falei de grupo livres, Gabriel? Gabriel estuda grupos livres na IC. Então, vamos lá. Então, essa daqui, gente, olha só. Vamos dar nome aos bois agora. P1, P2, P3, P4. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar como se fosse aqui PJ menos 2, PJ menos 1. Lembra que tem um T e J, né? Essa aqui que eu tô querendo escrever. Até PN. O que eu escrevi para vocês? Que o T e J, ele era definido desse jeito. Não é? Vamos entender, ver se eu não estou fazendo nada errado, né? Ó, eu vou dividir essa trança em cruzamentos. Vou pegar um cruzamento laranjado aqui, peraí, para ficar bem chegueizão. Ó, aqui tem um cruzamento, só um, né? Aqui tem outro. Aqui outro. Aqui outro. Eita, aqui tem dois já. Peraí. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Certo? Peguei todos os cruzamentos. Olha só. Esse fio aqui, esse primeiro cruzamento, da outra cor agora. Ah, deixa eu pegar, gente, essa daqui, para eu não ficar rabiscando, para não ficar um horror. Só um minutinho. Pode perguntar, gente. Pode. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Júlia, você está cortando uns pontos de intersecção, é? Isso. Estou separando para a gente enxergar realmente, Bibi, que essa trança aqui que eu escrevi é exatamente essa T1J aqui. Porque lembra que ela está lá nos geradores do grupo de enlaçamento de intervalo? Agora eu vou voltar para lá. É que ali naquela folha eu prefiro desenhar do que aqui. Então vamos trazer para cá. Então, deu para compreender, Gabrielzinho, que esses laranjas são os planos intermediários, e cada plano intermediário tem um cruzamentozinho. Agora, vamos lá, gente. Nesse primeiro cruzamento aqui, olha, o fio 1 está passando por trás do fio 2. O que é isso aqui? Um sigma? 1, não é? Olha ele aqui. Ah, produto, né? Concatenação. Estou na concatenação. Certo? Vamos olhar para esse. Ó, esse, agora vocês esquecem aqui. Esse cara, o fio 1 dele tá sozinho, tá trivial, desculpa. E o fio 2 tá passando por trás do fio 3. Então, a gente tem um sigma 2. Aí eu vou fazendo isso até, ó, o J-2. Cadê o J-2? O cruzamento do fio PJ-3. Nele, tá passando por trás aqui do PJ-2. Aí ia ter aqui o sigma J menos 3. Esse aqui, esse plano intermediário, desculpa. O PJ menos 2 está passando por trás do PJ menos 1. Então, é um sigma J menos 1. Esse aqui. Só que esse aqui, gente, o PJ menos 2 está passando por trás do PJ menos 1. Aqui eu tenho sigma J menos 1, sigma J menos 1. Por isso que deu ao quadrado, que é concatenação, produto. Né? Aí, na volta agora,
todo o PJ menos 2 está passando por trás do fio J menos 1. Então, ele vai voltar aqui. Esse aqui, o 3 está passando por trás do 4. Então, eu vou ter o sigma 3. O 2 está passando por trás do 3. Então, eu vou ter sigma 2. E até eu chegar no último cruzamento, que é o fio 1 no 2. Então, essa trança aqui, ela é escrita algebricamente desse cara aqui. E esse cara que aparece lá no lema 3 da Goldsmith. Tá vendo? O conjunto dos comutadores desses elementos. Tá? E ele aqui. E ele, gente, é o gerador do subgrupo de todos os enlaçamentos homotopicamente deformáveis na trivial, na trança trivial, no enlaçamento trivial, tá? Então, ele entra aqui nessa relação, na relação que todo mundo... Por que que vale a pena fazer isso? Porque lembra que a gente está buscando relações, e essa relação é exatamente a relação que difere o grupo das tranças no disco do Artin no grupo de enlaçamentos de intervalo, o qual ele questionou, deixou o problema em aberto. Em 1974, a Goldsmith generalizou, respondeu para o caso das tranças no disco, e eu, em 2019, generalizei, respondendo a pergunta toda para o grupo de tranças puras, para o grupo de tranças em superfícies, orientáveis diferente da esfera e não orientáveis diferente do plano projetivo, para ser mais específica, onde a extensão fiel dada pela Goldsmith em 1974, no sentido de que se você pegar a minha apresentação finitamente gerada, ao invés de considerar uma superfície, colocar o disco lá dentro, você vai ter o caso particular do resultado da Goldsmith em 74 como caso particular da minha apresentação finitamente gerada, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu queria só falar uma coisinha para vocês antes. Eu queria compartilhar outra tela aqui com vocês. É muito rápido, eu prometo, tá? Let's work. Eu deixei para vocês, deixa eu ver se eu consigo carregar. Eu vou compartilhar com vocês aqui, mas está lá no Google Classroom, tá? Já. Estão vendo aí? Essa é uma cópia da minha dissertação, tá? E por que que eu peguei ela para colocar para vocês também, junto com a referência do livro do Murasugi, que está lá também o link para vocês baixarem a referência. Bom, aqui eu estudo a teoria de tranças no disco, na página 37, deixa eu pegar. Só um minutinho, gente. Vai ser bem rápido, tá? Esse é caso vocês queiram dar uma olhada na formalização. Lembra que eu falei para vocês que a gente estava dando só a visualização geométrica da coisa? Por exemplo, quando eu falei de homotopia, quando eu falei de isotopia.
E esse capítulo 4 aqui, do grupo de Artin, né, que a gente fez, por exemplo, essa aqui é a definição da trança que a gente tem. E essa definição 4.143, vocês estão olhando ela? Tá dando para ver? Deixa eu aumentar um pouquinho. Essa, por exemplo, é a definição formal de duas tranças isotópicas, tá? Então, duas tranças que têm a mesma permutação, lembrem-se disso, que a gente discutiu, que permutações, que tranças que induzem permutações diferentes nos fios não têm chance de ser equivalentes, deformar uma na outra, mantendo as condições de trança, né, na isotopia. Então, essa é a definição formal da isotopia ambiente, tá? Deixa eu pegar. Ai, gente, como eu sou boba. Só um minuto. Eu tô com uma dificuldade de olhar para o caderno e olhar para o... Mas eu tô... É só eu pegar aqui e compartilhar no tablet, né, dona Juliana? Estão vendo de novo aí Então, se vocês forem no Classroom, espero que ele carregue. Carrega. Coloquei agorinha, tá? Poxa, que erro, meu Deus. Erro da dona internet. Então, deixa eu voltar lá na página 37. É a do PDF. Aqui, a gente está. Então, essa aqui, essa definição 413, é por isso que eu queria, primeiro, que eu brinquei com vocês, que eu queria seduzir vocês, era por isso. Por quê? Porque a gente precisa de ferramentas mais pesadas para definir, no sentido de álgebra homológica e da topologia algébrica, certas estruturas. Por exemplo, a isotopia simples daquela sequência finita de movimentos elementares e seus inversos é essa boniteza aí. Então, imaginem duas tranças. Pensa essa daqui numa trança beta, tá, gente? Não precisa... Numa trança beta. E uma alfa e uma beta, né? Com as mesmas permutações, elas são chamadas de equivalentes no sentido de isotopia, tá? Se existir uma isotopia entre tranças geométricas, com permutação tal, entre outras, ou seja, o que é isotopia entre fios? Deformação fio a fio. Cada fio vai ser uma FI dessas, que está indo de 0,1 cartesiano 0,1 e chegando no R3, no espaço euclidiano tridimensional, porque eu preciso da deformação dentro do cilindro. O cilindro está deformado dentro do espaço euclidiano tridimensional. Satisfazendo o quê? FI de T0, ou seja, no plano inicial, no zero, Z igual a Z0, no plano inicial do cilindro, eu vou ter a primeira trança. No plano final, que é o T1, escrito de maneira formal, eu vou ter a trança beta. Então, transformei alfa e beta. E essa última... desculpa. E ainda mais, nos pontos, no Z igual a Z0, no plano inicial, no caso zero, eu estou saindo do ponto PI e chegando no ponto PI lá no plano final. E tal que se definimos essa função de 0,1 no espaço euclidiano tridimensional, dado por FI de TS, por essa φ, essa FI de TS, ela precisa ser trança. Então, o que eu estou te falando? Que uma isotopia
são essas deformações fio a fio da isotopia, lá de maneira geométrica, elas são funções contínuas, que eu estou transformando uma função contínua numa outra função contínua, que fixa o ponto inicial e o final, né, que chega na permutação respectiva, e nesse momento da deformação, você não pode deixar de satisfazer a condição de trança. Isso é chamado de isotopia ambiente, tá? Então, eu estou tomando cuidado, vocês percebam que eu não tomei esse cuidado, e eu chamei na definição 4.1.3 de homotopia, porque eu sei, né, na questão de estar pesquisando disso há muito tempo, eu sei quando eu pego uma homotopia, mas o cuidado de ser sempre uma trança em cada passo, isso vira uma isotopia, que é a homotopia, ela é mais livre, eu não preciso ter o cuidado de não estar subindo o fio na hora de deformação. Professor, então, qual que seria a definição só de homotopia? Quando você remove essa parte aqui do e tal que se definirmos. Daqui para frente, você cancelar, esse é o item 3i da definição de tranças lá que a gente deu a ideia geométrica, tá? Então, eu não fiquei construindo isso para vocês, porque já precisa de ferramentas, ó, para você pegar e mostrar a concatenação de maneira formal, tá? Concatenação, ó, peguei uma trança beta 1, beta 2 aí em cima, o primeiro desenho, e concatenei, fiz o produto, tá? Então, o produto, na topologia algébrica, ela é dada por essas HI de TS. Então, a gente precisa saber o que é uma função homotópica, eu preciso saber o que é um grupo livre, eu preciso saber funções contínuas, tem todo um aparato, não só de álgebra e topologia algébrica, mas até das disciplinas fundamentais que a gente fez, de modo que a gente construa formalmente, de maneira formal, na álgebra homológica, junto com a topologia algébrica, para a gente escrever tudo o que a gente fez na ideia geométrica, tá? Então, eu estou deixando para vocês lá na Classroom, caso vocês tenham interesse de ver sobre isso, eu estou à disposição de tirar as dúvidas de vocês, e é isso. Eu vou parar a gravação agora. Por favor, não saiam ainda. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que a gente discutiu hoje. Claro que a nossa lista de exercício vai ser baseada no livro do Murasugi, que eu coloquei lá para vocês. Eita, por que parou a minha apresentação aqui? Peraí, gente, só um minutinho, pronto. Junto com a dissertação, notem que eu coloquei um link no Google Drive, que é o PDF do livro. Então, vai ter o capítulo 1 e 2, que é referente a tudo que a gente fez de tranças, de grupos de tranças de arte na ideia geométrica, né? Eu fiz um resumo das notas de aula baseada nesses 2 capítulos. E tem, Pedro, você lembra de cabeça qual que é o capítulo de homotopia de tranças? Que eu não gosto, que eu falei para vocês chamarem de enlaçamentos de intervalo, mas lá está escrito homotopia de tranças. É o capítulo 7, gente. Então, não se preocupem que o capítulo 3, 4, 5 e 6 não é pré-requisito. Então, vocês precisam do capítulo 2, 3 e do 7 um pouquinho para resolver a lista de exercício. Eu vou soltar essa lista de exercício. A isotopia é o 6. Então tá. Então, vocês vão precisar do 1, 2, 6 e 7. Esses 4 capítulos foram os nossos 4 dias de curso, tá? Então, amanhã eu vou soltar uma lista no Classroom. Vocês vão resolver nas folhas. Depois, vocês vão juntar todos os exercícios num único PDF e vão submeter no Classroom
no coisa de vocês. Eu vou abrir uma tarefa que vai do momento que eu colocar a lista de exercício, mais uma semana para vocês resolverem, tá? E aí vai fechar uma semana depois. Dentro desse intervalo, vocês vão ter que ter submetido esse PDF da resolução da lista que eu der, que ela vai ser o conceito de vocês. Dentro dessa semana, a gente vai estar com o grupo de WhatsApp. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem, tá? Discutam entre si também. Até lá no grupo, eu não ligo, tá? E se dentro dessa semana vocês quiserem uma aula online de tira dúvidas para a lista, eu também estou à disposição, tá? Vocês têm alguma dúvida agora? Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu gostaria de agradecer por vocês terem ficado comigo mais um dia, tá? E obrigada por estar estudando essas coisas comigo. Espero que vocês tenham... Vai depender da lista. Vai estar tranquila, fica tranquilo, Gabriel. É só para eu ter... Eu não vou pedir nada do que não foi discutido. Então, vocês... na verdade, as referências é mais para vocês terem um leque maior de ver exemplos lá, que eu dei pouco, e lá tem exemplos fazendo, então vai ser um pouco melhor, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado um pouco mais de dúvida para vocês dessa parte, porque agora a nossa ideia, né, até no nosso grupo de pesquisa, é estudar um pouco de topologia geral, para a gente ter condições de estudar grupos de homotopia, grupo fundamental que a gente vai precisar para estudar funções em homotopia, para escrever tudo dessa geometria aqui, usando elementos de álgebra homológica e de topologia algébrica, tá? Então, grupos fundamentais é a primeira estrutura que, de fato, é da topologia algébrica que vocês vão precisar, tá? Então, obrigada novamente, gente, e qualquer dúvida, vocês me procurem, viu? Um abraço para vocês. Pedro, se tiver dúvidas, eu tô aqui, viu? Eu que agradeço, Bru, um beijo. Deu para entender mais um pouco, Pedro, as coisas? Deu para fazer mais ideia na cabeça? Beleza. Um abraço. Que bom. Eu queria fazer com mais detalhe, mas não deu por causa do tempo. Mas a gente pode fazer juntos também na sua dissertação, viu? Um abraço, querido.